Irmãos, estou muito feliz de estar aqui essa noite. Como Isabel falou, é uma responsabilidade muito grande trazer uma palavra aqui para vocês essa noite. Mas, irmãos, eu creio que Deus vai falar grandemente aqui neste lugar, amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Efésios, capítulo 2. Tema do nosso culto. Capítulo 2, no verso 13. Amém? Meu Deus, desde já gostaria também de agradecer ao pastor, à presbítera Ivani e minhas líderes, que me chamaram para estar aqui trazendo a palavra para vocês. Amém? Vamos ler. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Amém? Irmãos, esse é um versículo muito lindo, que com certeza fala aos nossos corações, de todos que estão aqui essa noite. Esse versículo fala que, mediante a cruz, mediante aquilo que Deus sofreu por nós, que Jesus sofreu por nós, nós somos aproximados a Ele. Ou seja, antes, nós estávamos distantes dEle. Nós éramos pecadores, nós estávamos do lado do pecado. Mas depois que Jesus morreu naquela cruz por nós, depois que Ele derramou o seu sangue para nos dar vida, e hoje nós estamos novamente aproximados dEle. Amém? Porque, irmãos, isso não provém de nós, mas sim é de Deus. Sabe, nós éramos tão pecadores naquela época, talvez Deus até não tinha esperança na humanidade, porque nós éramos pessoas totalmente ruins, pessoas que pecavam, pessoas que se prostituíam. Mas Deus, com o seu amor, entregou o seu único filho para morrer por nós. Isso é uma coisa muito linda, porque nós não merecíamos isso. Nós não merecíamos que Jesus tivesse pagado esse preço por nós. Mas Ele, com o seu amor, foi lá e morreu por nós. Amém? Irmãos, gostaria de ler também alguns versículos que estão aqui. Irmãos, todo esse amor que Deus tem por nós, e por meio desse amor, por meio dessa morte de cruz, nós somos justificados. Ou seja, antes nós éramos pecadores, mas hoje somos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo mediante a Ele. Amém? Em Romanos 5:1 diz: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes nós éramos inimigos de Deus. Antes nós éramos totalmente desprezíveis. Mas depois desse sacrifício que Deus fez por nós, nós ganhamos paz com Deus. Hoje nós podemos vir aqui nessa igreja, vir aqui nesse lugar e adorar a Ele, porque nós estamos diretamente ligados com Ele. O véu do templo se rasgou e agora nós podemos adorar a Ele. Nós podemos exaltar o Seu nome. Amém? E em 1 Coríntios 6:11, diz assim: algum de vós eram assim, como eu disse, pecadores. Nós estávamos no lamaçal do pecado. Mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Oh, irmãos, que palavra maravilhosa, né? Sabe, naquela época que você não conhecia Jesus ainda, naquela época que você não conhecia esse verdadeiro amor, esse verdadeiro evangelho, nós éramos pecadores. Nós estávamos já condenados ao inferno. Nós, muitas vezes, muitas pessoas aqui talvez usaram drogas, experimentaram coisas do mundo, bebiam muito, viviam farreando ou alguma coisa assim. Mas depois que nós aceitamos a Jesus Cristo, depois que o sangue dele nos lava, nos purifica, nós fomos justificados. Nós somos santificados mediante a Ele. Amém? E lá em Gálatas 4:7 diz assim: portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Olha aqui, irmãos, a diferença de pecadores, de pessoas desprezíveis, nós passamos para herdeiros, que herdaremos o céu.
de pessoas que viviam na bebida, de pessoas que viviam farreando, de pessoas que viviam em pecado. Hoje nós herdamos o céu por meio desse sacrifício, só por Ele. Amém? Lá em João 14:1 diz assim: não se perturbe o vosso coração, crede Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Nosso lugar já está preparado no céu, amém? Glória a Deus. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estarás vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai sem antes passar pela cruz. Ninguém vai ao Pai sem antes ser lavado, sem antes ser santificado do seu pecado. Ninguém vai ao Pai perante Ele ou antes dele. E nós precisamos passar pela cruz. Nós precisamos passar por um pequeno gesto. Só falar assim: Deus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Nós precisamos disso, porque é da única coisa que nós precisamos. Irmão, se eu não me engano, lá em João também diz assim: Simão diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Porque só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele pode nos satisfazer. Só Ele pode preencher um vazio que talvez exista dentro da sua vida. Mas só Ele preenche. Glória a Deus. Irmãos, e por esse amor que Deus teve por nós, por esse amor de Jesus ter morrido naquela cruz e nós hoje sermos aproximados dele, lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acredito que os irmãos já saibam esse versículo de cor, mas não sabem o peso desse versículo. Sabe, irmãos, aquele versículo que diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o nosso pastor, e Ele literalmente deu a vida por nós. O peso desse versículo é tão grande, igreja, que um pai pode amar tanto seu filho. Aí vocês perguntam assim: como é que um pai pode amar tanto seu filho e enviar o seu único para morrer por aquele povo pecador? Irmãos, porque Deus diz assim: que vocês são mais preciosos do que o diamante, do que o ouro, do que qualquer pedra preciosa neste mundo. O valor de uma alma é inestimável. E Deus deu o seu único Filho simplesmente por nós, pelas almas que Ele podia resgatar. Porque Ele viu que nós estávamos condenados ao inferno. Eu tenho certeza que Deus não queria isso. E Ele foi lá e deu o seu único Filho, para que nós venhamos ter a vida eterna. Sabe essa vida que nós temos aqui? Uma vida de pecado, uma vida que muitas vezes não agrada ao Senhor, é uma vida passageira. Mas Deus diz que lá em cima, lá no céu, nós teremos apenas alegrias, e não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem tristeza. Não passarão cortejos fúnebres. Não precisaremos do sol para iluminar, porque apenas a sua glória iluminará todo o céu. E foi isso que nós herdamos, por meio do sacrifício dele. Amém? Em João 15:13-14 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos. Olha que coisa linda. Ele diz que não há melhor amigo que possa dar a vida por outro, mas Ele deu a vida por nós, e ainda nos chama de amigo. Você é amigo de Deus, você é filho dele. Amém? Irmãos, esse amor não foi só naquela cruz. Esse amor se estende até hoje, porque
Lá em Romanos 8:38 diz: pois eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente e nem do futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada nos separa desse amor. Um amor puro. Oh, aleluia. Irmãos, isso me lembra de um evangelismo que nós fizemos ontem pro Aviva na Praça. E tinha um folhetinho que está até no Instagram da igreja, que diz: o amor que você procura nas pessoas está na cruz. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor que você tem que procurar. Porque o amor de pessoas, ele é passageiro. Qualquer coisa, você faz alguma coisa de errado com alguém, a pessoa não gosta, se entristece com você, corta laço de amizade, de namoro, de casamento, as coisas se acabam. Mas o amor de Deus, ele é infinito. O amor de Deus, ele nunca passa. A Bíblia diz que os céus e terras passarão, mas a sua palavra, ela é eterna. E é isso, irmãos, que nós temos que lembrar, que o amor de Deus é eterno. E Ele não só te ama porque você está aqui nessa igreja essa noite. Ele te ama simplesmente por você ser filho dele. Ele te ama simplesmente por você ter aceitado a Ele, por você ter entregado a sua vida a Ele. Porque, irmãos, não é isso aqui, não é essa estrutura, como o pastor sempre diz, não é essa estrutura que vai nos salvar, mas sim é o amor de Deus, é a graça de Deus. Só a graça dele nos basta. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Lá em Romanos 8:26 diz que, por mais que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo dele nos intercede por nós no céu. Amém? Irmãos, isso é uma palavra que eu quis trazer para vocês, uma palavra muito direta, simplesmente falando do amor de Deus e como nós somos aproximados dele por meio desse sacrifício. É uma coisa tão simples que muitas vezes nós nem lembramos. A gente vai vivendo a nossa vida, vai vivendo e esquecendo daquilo que Deus fez por nós, esquecendo do amor dele, esquecendo que ele é o caminho, e vamos se desviando para outros caminhos, para outros lugares. Mas todos nós que estamos aqui essa noite sabemos que o único lugar que nós queremos estar, o único lugar que realmente vale a pena estar, é na presença dele. Porque não há outro lugar, igreja, não há outro lugar melhor do que a presença dele. O amor dele nos satisfaz. Amém? E, igreja, uma coisa que eu queria falar para você essa noite é que se renda a esse amor. Se renda a Jesus. Porque, como eu falei aqui, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Se você não conhece ainda esse evangelho, se você ainda nunca ouviu falar de Jesus, se renda a ele. Porque não há outro caminho que você possa ir que vá tampar um vazio, que vá preencher a sua alma. Ao contrário, esses lugares que as pessoas muitas vezes vão para boates, baladas, para festas do mundo, não preenchem o vazio. Podem até ali te deixar alegres por um momento, te deixar felizes por causa da bebida e da euforia da festa, mas quando nós chegamos em casa, é uma tristeza, porque nós sabemos que nós não temos Jesus no nosso coração. Mas quando nós aceitamos a Ele, irmãos, tenho certeza disso, podem ter certeza disso, que o amor dele sempre vai estar com você. E por onde você andar, Ele estará junto contigo. Amém? Na Bíblia diz que mesmo que passares pelas águas, Ele estará com você. Se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, porque Ele está contigo. A gente viu um belo exemplo aqui que a bandinha tocou, ou que alguém falou, não lembro direito, mas que falou da fornalha, que aqueles jovens foram para a fornalha, e foi algo maravilhoso ali, igreja, porque Deus estava com eles. Se Deus estiver com você, o fogo não te queima, você não afunda nas águas. E, igreja, Deus, Ele sempre está com você, amém? E assim, a coisa que nós devemos levar para a nossa vida é isso.
que por mais que nós estejamos fracos na fé, por mais que nós estejamos rastejando ali, mas permaneça fiel, porque Ele é sempre fiel nas nossas vidas. Amém? E é muito lindo, igreja, falar de Jesus, porque, sabe, é uma coisa gratificante falar de Jesus, e principalmente para pessoas que ainda não conhecem a verdade, porque só isso liberta. É libertador falar de Jesus. E eu convido você também a falar desse amor, não só para pessoas de casa, para pessoas que você conhece, mas pessoas de fora, pessoas que ainda não conhecem essa verdade, que ainda não estão aproximados dele. Convide essas pessoas, porque elas precisam de Deus. Pessoas aí no mundo afora, pessoas que ainda não conhecem a Deus, elas precisam desse amor. Elas precisam conhecer Jesus. E que nós que já estamos dentro da igreja, nós que já conhecemos a Jesus, que nós venhamos cada vez mais se aproximar dele. Nós venhamos ter intimidade com Deus, porque é isso que Ele quer de nós, intimidade. Tem até uma música que fala que a gente não precisa de formalidade ou de coisas terrenas, mundanas. Ele só quer intimidade conosco. Ele só quer estar próximo de nós. Amém? Que nós venhamos querer estar próximos dele. Porque não adianta Ele querer estar próximo de nós e nós estamos nem aí para Ele. Nós precisamos estar próximos dele. Sempre louvando a Deus, lendo a palavra, orando, conversando com Ele. Porque é assim que nós adquirimos intimidade. Amém? E, irmãos, basicamente é isso que eu quero passar para você. Para todos vocês que estão aqui essa noite. Eu espero que Deus tenha tocado no coração de vocês. E que vocês não venham sair daqui da mesma forma que vocês entraram. Amém? E eu te convido essa noite para ficar de pé. Vamos adorar Ele. Amém? Porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória.